Você não tem conseguido mais sentir amor pelas pessoas. Parece que você já foi tão machucada, tão calejada, tão frustrada, que quando você faz algo de bom para alguém é pelo simples hábito, ou porque você tem uma dívida com alguém, ou porque dentro de você existe moral, mas não existe amor, existe ética, mas não um amor ágape. Se isso tem acontecido com você, se o teu amor tem esfriado e você quer saber como fazer para pulsar genuinamente esse dom, eu venho te dizer que o episódio de hoje foi feito especialmente para você. Tá preparado? Então, vem comigo porque nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu venho compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Eu estou no Spotify, em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Vou te convidar para você aproveitar e se inscrever, não só para você ter acesso aos outros vídeos, mas também para compartilhar essa palavra. E no final desse vídeo, me conta como foi que essa mensagem tocou o teu coração. E aproveite também para deixar a tua opinião sobre algo que para você aqui foi um ponto ou de concordância ou de discordância. Vamos então começar. A palavra de Deus, ela começa dizendo lá em Mateus que o amor das pessoas, ele iria se esfriar. Isso faz parte, né, de uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos, em que é conhecido como sermão profético. Nesse sermão, ele vai falando sobre falsos profetas, vai falando sobre momentos de muitas tribulações, dores, guerras, que o mundo iria passar. E ele diz que uma das premissas, né, um dos sinais do final dos tempos seria um amor que tem se esfriado. E a gente tem observado isso diariamente, né? Casais que não conversam mais, não conseguem mais aprofundar e dizer como elas estão se sentindo. Nós estamos vivendo num momento em que seus filhos, né, têm demonstrado pouca afeição aos pais. Às vezes, quando dá, eles ajudam de uma maneira financeira, o que para eles já é considerado uma ajuda muito grande. Colocam seus pais dentro dos asilos, ou pais que mesmo tendo condições de poderem cuidar dos seus filhos em casa, com 10, 20 dias têm colocado seus filhos para estarem nas creches. Se você tem observado um cenário em que a dor do outro, né, diante de tanta violência que a gente tem visto, tem feito você, né, tem nos feito não olhar mais, né, com dor, com compaixão, com uma ira, né, uma ira santa, um desejo de justiça tremendo. É um sinal de que algo em nós precisa ser trabalhado e ser desenvolvido. Como é, gente, que você tem observado, né, as provas de amor de maneira genuína pelas pessoas? A gente percebe, né, muitas vezes nas nossas relações de trabalho, que a gente tem a possibilidade de facilitar, de ajudar a vida de alguém, principalmente, gente, no funcionalismo público, em que a gente sabe como facilitar e a gente faz de tudo para tornar, né, algo difícil para as pessoas. Veja que eu não estou dizendo que são todos os lugares ou todas as pessoas, mas a Bíblia ela diz claramente que quando nós sabemos que devemos fazer o bem, fazermos algo e não o fazemos, estamos pecando. Você vê, né, que às vezes a gente sabe que se a pessoa seguir por um caminho vai dar errado, mas ainda assim a gente permanece, né, decide ficar quieto, né? Por quê? Porque a gente tem preguiça, porque a gente já tá cansada de falar várias vezes a mesma coisa, seja para os nossos filhos, né? Seja para educar ou instruir alguém. O brilho dos nossos olhos já não existe mais, né? E
quando eu fico pensando nisso, me vem em mente um versículo que diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque se não desfalecermos, né, se nós não cansarmos, nós vamos colher, né, vamos ceifar. E não precisa ser cristão para entender que a lei da semeadura, ela é uma verdade. Por mais que não seja aquela pessoa, né, a qual você ajudou, você vai ser ajudada. E a nossa motivação maior, ela não deve estar nisso, né? Eu vou ser uma pessoa honesta, vou fazer o que precisa ser feito, porque eu quero colher o bem lá na frente. E é nesse viés, né, que muitas pessoas têm se convertido, né? As pessoas têm se convertido porque elas querem uma igreja para os seus filhos, porque sabem que não é bom conviver com os colegas da escola, porque as coisas não estão muito boas. Inclusive, esse final de semana eu fui fazer uma viagem, né, com algumas irmãs para um retiro e a própria palestrante aqui no Brasil tirou os filhos da escola. A gente sabe que o estudo aqui no Brasil em casa, ele é proibido, né? A partir dos 4 anos é obrigatório que as crianças estejam na escola. E o temor, né, e o medo que os pais têm tido, né, de más companhias, tem feito com que os pais tenham buscado uma igreja, ou porque elas querem que o seu negócio seja restabelecido, ou que elas possam prosperar ou ter a cura de uma doença na qual as pessoas já estão desenganadas. É um desespero tão grande, né, que faz com que as pessoas busquem a Jesus. Vocês conseguem perceber que a busca por Jesus, ela não está pautada naquilo que é o mandamento principal? Ame o teu Deus mais do que todas as coisas, né? E amar o próximo a você mesma. A gente, na verdade, está apenas se amando e buscando Jesus Cristo para poder ter uma vida muito confortável e uma vida feliz, né? E muitas vezes a gente se esquece de que a gente vai ser muito, muito machucada ainda aqui na Terra para sermos conhecidas como as verdadeiras discípulas. E, inclusive, eu tive até um comentário aqui no meu vídeo anterior, né, que eu estava falando sobre a importância de se posicionar, né, como Jesus se posicionou. E uma pessoa, né, um inscrito, disse que é muito difícil, né, principalmente para os jovens e para os adolescentes se posicionarem. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu concordei, né? Mas a gente tem vivido hoje uma propagação muito grande do evangelho, né? Pessoas com muitas posses e influentes têm se convertido, né? Mas o paradoxo aqui é se tantas pessoas, né, têm de fato se convertido, por que que as coisas só estão piorando, né? Será que talvez a gente não esteja crendo num evangelho muito glamouroso e muito trivial, muito confortável? Se a gente for pensar lá em Atos, né, quando Paulo e Silas foram presos, né, eles foram colocados dentro de uma prisão e eles foram açoitados. E por volta da meia-noite, né, então vocês imaginam, privados de sono, privados talvez de alimento, de conforto, com certeza, eles cantavam hinos e oravam ao Senhor. E aí naquele momento a gente sabe que as celas, né, se abrem, nenhum preso foge, mas o louvor e a oração estava sendo ouvida, elas estavam sendo ouvidas por outras pessoas ali, né? E o carcereiro, naquele momento, quando percebe que abrem-se todas as celas, ele simplesmente, né, diante da frustração e do medo, né, de morrer, ele decide se suicidar. E aí, naquele momento que Paulo, né, fala: pera, calma, tá todo mundo aqui, você não precisa se matar, né?
E naquele momento ele fala o que eu preciso fazer para ter a salvação. E a gente tem aquela conhecida frase, crê você, né? E toda a tua casa será salva. E olha que interessante, né? A Bíblia diz lá em Atos que foi aquele carcereiro que cuidou e limpou no tarde da noite, né? Limpou as feridas de Paulo. E às vezes a gente está num lugar que não é confortável, que é num lugar de injustiça, mas cheios, né? Nós estamos cheias de feridas, mas é para que outras pessoas possam ter vida. É importante a gente pensar nesse evangelho, né? Esse evangelho que é o evangelho de um amor sacrificial. Eu não tinha pensado muito em falar sobre isso, mas talvez você que esteja me ouvindo agora acredita que as suas feridas e dores, elas são feridas para o mal, mas eu posso te dizer que elas podem ser muito úteis para outras pessoas, pessoas que lá na frente vão te ajudar, vão ser instrumentos de Deus para que as tuas feridas emocionais elas sejam curadas. Como que a gente pode fazer para ter um amor, né, mais pulsante, mais firme? É importante que a gente pense que precisamos amar a Deus e conhecê-lo. A Bíblia, ela fala um pouco sobre, lá em 1 Coríntios, né, 13, que ainda que eu falasse todas as línguas, né, as línguas dos homens e até a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o entendimento de todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, e eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse tudo que eu possuo aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então não adianta a gente ter excelentes dons, dar tudo que nós temos aos pobres, viver uma vida ascética, ou seja, uma vida muito disciplinada, orando, jejuando, dizimando, cuidando das pessoas, sendo zelosas. Mas quando a gente faz isso, né, sem pensar no verdadeiro amor, de nada vai adiantar. Uma hora isso vai respingar em alguma coisa, porque o amor verdadeiro, como diz lá no capítulo 13, ele não é ciumento, ele não é orgulhoso, ele não é presunçoso, ele não é um amor egoísta, grosseiro, ele não é um amor que se irrita com facilidade, não é um amor que se alegra com injustiça, não é um amor egocêntrico. Como tem sido o seu amor? Será que você tem suportado tudo? Será que nós temos de fato esperado? Ou será que a gente deseja só cuidar dos nossos e tá tudo bem, já estamos fazendo um grande bem para a humanidade? 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O maior amor Deus já deu por nós, né? Que foi Jesus Cristo morrendo na cruz. Jesus poderia falar, olha, faça desse jeito. Mas ele veio aqui na terra e ele mostrou com um exemplo de vida, mesmo Judas ali, sabendo Jesus que seria traído, pegou um pedaço de pão e ofereceu para ele. Como tem sido o nosso coração, né? Um coração de carne ou tem sido um coração totalmente petrificado? Espero que o vídeo de hoje tenha feito você refletir, que a gente não viva uma vida só buscando cumprir regras, né? Não prove isso, não prove daquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas que nós possamos amar de verdade, além de querer dominar os nossos impulsos. E aí? Eu falei ao teu coração por meio da palavra de Deus? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nos ajude a amarmos de verdade. Nos ajude a te conhecer, a amar ao Senhor mais do que todas as coisas e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Muito amor para você e até o nosso próximo vídeo.